Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar pela leitura de Francisco Cândido Xavier e o livro chama-se Pensamento e Vida. Nós vamos ler o capítulo 2, chamado Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas secções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento de inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois de laboriosa e multimilionária viagem do ser pelas providências obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados aos nossos conhecimentos. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma, que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige, nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação
que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de forma a mantê-los coesos na corrente do bem. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, mais uma vez, Senhor, estamos aqui agradecidos por essa oportunidade de estudo, de conhecimento, e que possamos entender, compreender, aprender e colocar em prática esses ensinamentos que nos são passados, para que nós consigamos levar a nossa caminhada terrena a um ponto de melhor entendimento, para que possamos fazer de nós todos, habitantes deste planeta, uma caminhada mais serena, mais calma e mais equilibrada. Que Deus, que é o nosso Pai de amor e bondade, possa nos auxiliar, iluminando as nossas mentes neste momento. E pedimos, como eternos pedintes que somos, que os eflúvios que forem produzidos durante este estudo da noite de hoje possam ser redistribuídos a todos os locais onde houver doença, escassez ou contrariedade. Que assim possa ser, meu Pai, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada aqui pela prece. Boa noite, meninas e meninos. Que a nossa noite seja muito proveitosa. Débora colaborou com esse estudo e quando nós estávamos refletindo sobre esse trabalho, nós pensamos na dificuldade de compreensão, muitas vezes, dessa questão do livro Gênesis, que nada mais é do que a primeira parte do livro dos Espíritos. E é uma parte que muita gente acha difícil, porque fala da criação do planeta, da criação do espírito, o que é o espírito, o que é Deus, né? Então, são questões que para nós temos certa dificuldade de imaginar, e lendo o capítulo que o autor nos propôs, nós tivemos uma inspiração de trazer o Livro dos Espíritos, totalmente baseado no que o autor propôs, porque qual é o título do capítulo? Primeiro, eu gostaria que a gente refletisse no seguinte: o título desta obra é Psiquiatria Iluminada. A psiquiatria trata do quê? Da mente. E a mente é de quem? Do espírito. Nós temos o cérebro nesse nosso corpo material, que é um instrumento da vontade da mente, que é do espírito. Então, nós estamos estudando a mente que está lá no nosso corpo perispiritual. E fica um pouco difícil, que nem a Francisca falou agora há pouco, que tem uma dificuldade de compreender a casa mental, que é a proposta de André Luiz no livro Mundo Maior,
E esse livro tem muito disso, do meio para o final, nós vamos entender mais, mas a gente precisa entender como é que tudo isso começou. Então, esse capítulo se chama Evolução Ontológica. Aí nós lemos essa palavra ontológica, parece um palavrão, né? E o que é ontologia? É o estudo das propriedades do ser humano, e também trata da questão moral. Por isso que naquele primeiro capítulo foi feita uma abordagem geral de tudo isso. E a hereditariedade da individualidade, mas é a hereditariedade desse corpo físico para que cada espírito consiga se desenvolver nesta reencarnação proposta. E cada um de nós, como individualidades, ele até termina o capítulo falando sobre o Segismundo, tem uma missão diferente. Uns têm pequenas missões nos seus círculos sociais, outros poucos espíritos têm grandes missões para alavancar a humanidade, né? Então, nessa questão a gente vai fazer uma breve retrospectiva da evolução do universo. Débora trouxe aqui a Gênesis, né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, e ela trouxe uma parte do capítulo 6 da Gênesis, Milagres e Predileções, que é o último livro da codificação, a um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Nós sabemos que é o fluido cósmico universal. Hoje nós vamos falar muito sobre o fluido cósmico, porque esse é um assunto que gera ainda muita dúvida sobre a questão do fluido cósmico, que está imerso em todo o universo, e em cada planeta que Deus permite criar, cada planeta possui um fluido cósmico específico, como o nosso planeta Terra tem um fluido cósmico específico para que os seres possam sobreviver. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e de seus seres. Então, tudo começou com o fluido cósmico. Então, nessa evolução do universo, André Luiz nos diz que todos os passos de formação da Terra e de evolução das formas da vida em nosso planeta foram planejados por inteligências superiores. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através da psicografia de Chico, traz tudo isso muito bem detalhado, né? Ele nos esclarece sobre a formação dos mundos e fala sobre os espíritos construtores que trabalham junto com Jesus, e existem espíritos mais evoluídos que Jesus. O Big Bang, a Terra tem 4 bilhões e 54 bilhões de milhões de anos, aproximadamente. Fala sobre a questão dessa tempestade de meteoritos. Vejam, isso não é para a gente decorar, para a gente ficar preocupada com isso, mas é para a gente saber que existe, e esses gases, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que mais à frente nós veremos que está na composição do nosso corpo físico. Como é que foram feitas como essas primeiras formas de vida que estavam no planeta, que demorou sim para ser habitado. Então, nós vemos aqui, está no Livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo 3, porque a primeira parte de O Livro dos Espíritos trata sobre o livro A Gênese. Então, tem uma nota de Kardec que ele fala que o universo abrange a infinidade de mundos, que nós ainda não somos capazes de ter essa percepção, e nós também não devemos nos preocupar com isso, que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Gente, tudo é fluido, em estados diferenciados. Tudo é fluido, tudo provém desse fluido cósmico universal.
E aqui nós temos, é importante a gente entender isso, os seres orgânicos e inorgânicos, porque tudo isso faz parte da evolução desse princípio inteligente. Então, os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhe dá vida. Existe vitalidade. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e têm um tempo de vida. Daí morrem. Por isso que existe essa vitalidade. São providos de órgãos especiais, daí nós estamos falando dos vegetais, dos animais e de nós, seres hominais. Então, são providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Então, as plantas têm necessidades diferentes dos animais, cada animal tem necessidades diferentes, como nós, seres hominais, temos as nossas necessidades. E tudo isso faz parte da nossa evolução. O nosso perispírito vai evoluindo conforme nós, individualidades espirituais, vamos evoluindo também. É uma depuração. E nessa classe são compreendidos os homens, animais e plantas. E vejam, eu gosto muito dessa figurinha da evolução que mostra os seres inorgânicos e a evolução para os seres orgânicos, até o dia que nós estamos fadados a sermos também seres angelicais. Então, os seres inorgânicos são todos os que carecem dessa vitalidade de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, que é fluido também, só que é uma matéria mais densa, tais como os minerais, a água e o ar. Então, aqui nós temos essa frase de Leon Denis: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, que é aquela fase instintiva, e desperta no homem. Vejam, o período evolutivo, a evolução desse espírito, desse princípio espiritual, até chegar a essa fase do homem. Por quê? Porque Deus não criou todos os espíritos de uma vez só. Isso é importante que seja compreendido para a gente entender toda essa questão proposta nesse livro Psiquiatria Iluminada. Porque quando a gente pensa só no planeta Terra, o nosso pensamento fica muito limitado. E o nosso planeta, em relação ao universo, é uma poeirinha. Se a gente jogar lá no Google planeta Terra, no universo, nosso sistema solar, gente, é uma poeirinha cósmica. E nós somos os migalhas da poeirinha cósmica. Chico Xavier falava que quem está reencarnado na Terra e já acredita na reencarnação, certamente veio de outros mundos. Ou seja, nós fomos exilados, nós viemos exilados para cá. Então, nós já trouxemos uma bagagem diferente, talvez uma bagagem intelectual um pouquinho melhor para conseguir despertar esse lado moral aqui na Terra. Então, ainda na primeira parte do Livro dos Espíritos, que é da criação, que é a proposta que o autor colocou aqui para nós, Kardec perguntou: mas de onde vieram os seres vivos? E os espíritos nos disseram que a Terra continha, o planeta continha os germes que guardavam um momento favorável para se desenvolverem. E esses germes permaneceram no estado latente e inerte. Aí a gente vê os seres inorgânicos, que em algum momento também vão evoluindo, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. E ele continua perguntando:
E onde estavam esses elementos orgânicos antes da formação da Terra? Em estado fluídico no espaço. Por isso que é difícil a gente entender. Vejam, nós estamos imersos em fluidos. A gente está conversando agora, mas no nosso ar existem partículas que nós não conseguimos ver. O nosso pensamento é uma imantação mental que ele cria em torno de nós uma aura de acordo com o nosso pensamento. É fluido. Então, esses elementos orgânicos estavam em estado fluídico no espaço, em meio aos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência em um novo globo. Nada na criação divina é desprezado. Nada. Então, nós trouxemos aqui uma coisa que muitos ainda não compreendem e que é importante que nós passemos a compreender a partir de agora. Está no capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Espíritos, que é a tríade universal. Deus, que é o nosso Pai, é o Criador de tudo. Nós, espíritos e matéria. E essa matéria é proveniente, tudo é proveniente do fluido cósmico universal. Então, tudo que não é espírito é o quê? Matéria, é fluido, em estados diferentes. Isso precisa ser entendido. Tudo é matéria. O nosso pensamento é matéria mental. Por isso que é tão importante a gente compreender que nós somos espíritos e neste momento que nós estamos encarnados na Terra, nós precisamos desta matéria que é o nosso corpo físico que Deus nos emprestou para podermos utilizá-la para a nossa evolução enquanto estamos aqui na carne. Porque é essa matéria que vai fazer com que o meu pensamento, através da minha vontade, que foi a leitura inicial de hoje, seja materializada aqui, no planeta material, que é a nossa amada Terra. Então, tudo é fluido. Tudo é fluido. E no nosso planeta, nós temos um fluido cósmico específico para que nós, seres orgânicos, animais, plantas, animais e nós, hominais, consigamos sobreviver. Então, na Gênesis, no capítulo 6, no item 18, fala que esse fluido cósmico, penetra os corpos como um oceano imenso. Então, a gente imagina o planeta, é uma analogia que eu vou fazer, como se fosse um aquário. E nós somos os peixinhos imersos no fluido. E é nele que existe esse princípio vital. É esse fluido cósmico que dá vitalidade ao nosso corpo físico, que dá origem à vida dos seres e perpetua em cada globo conforme a condição de cada um. Então, o princípio vital reside no fluido universal. Esse fluido cósmico, ele que anima o nosso corpo físico, que está lá na camada mais densa, o nosso perispírito. É esse princípio vital que anima as plantas, que anima os animais. E cada animal também, os animais irracionais, está num patamar evolutivo diferente até chegar o momento de virarem seres hominais como nós. É evolução. O espírito áureo, nesse fluido, o envoltório semimaterial, que o nosso perispírito ele é semimaterial, e cada perispírito, quando o espírito vai reencarnar, ele é adequado ao planeta que vai reencarnar, ou seja, no nosso planeta, onde tudo ainda é muito material, muito denso,
ele vai ser adequado com os fluidos necessários para que nós reencarnemos aqui. E é por meio desse fluido, que é o fluido vital, que ele age sobre a matéria inerte. Então, daqui a pouco nós vamos mostrar uma imagem desse fluido vital que está na nossa camada mais densa do nosso perispírito, que é lá que anima o nosso corpo físico. Quando nós falamos sobre os gases, né? Sobre essa questão do fluido, nós trouxemos uma coisa interessante aqui para vocês, que a análise química mostra que todas as substâncias encontradas nos animais e vegetais são compostas dos mesmos elementos dos corpos inorgânicos. Então, o que difere um do outro são as proporções e combinações que produzem os variados elementos. Então, esses gases que compõem a nossa atmosfera, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono e outros, estão presentes nos seres inorgânicos que não têm esse princípio vital e nos seres orgânicos que têm esse princípio que dá a vitalidade, a vida. A diferença das proporções e combinações dos elementos está na sua constituição molecular. Então, nós temos aqui no reino vegetal, seiva, madeira, folhas, frutos. No reino animal, ossos, músculos, sangues, nervos. É interessante isso, né? A gente não para pensar que tudo isso vem de Deus, que tudo isso é fluido. E o nosso pensamento que comanda tudo isso. Por isso que a proposta aqui do Psiquiatria Iluminada é que a gente vá fazendo essa construção da criação divina, mostrando que nós que mandamos no nosso pensamento e como nós vamos chegar a um equilíbrio para ter uma vida melhor enquanto aqui estivermos. Então, olha, veja só que interessante esse artigo da revista, super interessante, mostrando os ingredientes do nosso corpo físico. E aí eles falam que isso aqui não é só água, carvão e giz, é você. É o nosso instrumento, né? Porque nós somos espíritos, mas o nosso corpo é um instrumento de progresso que Deus nos proporcionou para que nós nos desenvolvêssemos aqui no planeta. Então, quando o planeta foi habitado lá atrás, há milênios, o ser humano, à medida do progresso intelectual, porque habitaram também aqui no mundo primitivo espíritos vindos de outros planetas, já com conhecimento intelectual, e também foram criados espíritos que tiveram as suas primeiras encarnações aqui e foram desenvolvendo a inteligência. Mas aqui, a beleza disso tudo é o que mostra o que tem nesse nosso corpo. E nós, muitas vezes, não prestamos atenção. Carbono, que fala aqui o que é a vida, o efeito colateral de uma propriedade dos átomos de carbono. Eles se juntam naturalmente em cadeias grandes e complexas, e seu corpo, em última instância, é uma dessas cadeias. Se o DNA fosse uma árvore, o carbono formaria galhos, e aí esses galhos somos nós. Nós vemos em formas de músculos, pele, cabelo, da importância da nossa alimentação, o cálcio, que não são só dentes e ossos que se faz o corpo humano. O minério é mais abundante no organismo, tem outras funções. Sem ele, o sangue não coagularia e não conseguiríamos movimentar nossos músculos. A importância do que nós consumimos na nossa alimentação, que foi o que nós falamos no primeiro estudo do mês passado, que nós somos aquilo que nós consumimos do pensamento e também de comida. O fósforo, que não causa explosões, o que ele faz é armazenar e transportar
energia dentro das células e entre elas. Mesmo assim, só 20% do fósforo do organismo está nas células e no fluido em que elas boiam. Os outros 80% combinam com cálcio para formar ossos e dentes. Então, quando a gente pega lá no nosso exame de sangue, não tem tudo isso, todos esses itens, a gente nunca para pensar, né? O nitrogênio, a água, o enxofre. Gente, isso daqui são os gases do nosso, do nosso, da nossa terra. Cloro, sódio, potássio, os metais, como o ferro é abundante, é necessário, se junta com proteínas para formar os nossos glóbulos vermelhos, os veículos que transportam o oxigênio pelo corpo, o zinco, segundo mais presente. Então, o nosso corpo físico é um organismo perfeito e os espíritos construtores demoraram para formar um corpo perfeito para habitar no planeta que foi construído pelos espíritos trabalhadores junto com Jesus, uma máquina perfeita para que pudesse funcionar perfeitamente, para que aqueles espíritos reencarnassem num corpo perfeito para evoluírem moralmente e intelectualmente. Olha a beleza e magnitude disso tudo. E tudo isso está no nosso, veio do nosso fluido cósmico universal, que é o princípio vital. Então, todas as modalidades de energia estão contidas no fluido cósmico universal. Tudo isso que nós falamos está contido no fluido cósmico universal. Fluido vital é uma propriedade específica do fluido cósmico universal. Esse fluido vital, ele é temporário, porque ele serve para vitalizar aqui o nosso corpo, a plantinha, o animal. Quando há a morte física do material, ele volta para o fluido cósmico universal. A vitalidade não é atributo permanente do agente vital e só se desenvolve mediante a sua incidência no corpo. É necessária a união do princípio vital com a matéria para que se produza a vida. Então, é necessária essa união desse princípio vital para que haja vida. E o agente vital, quando não está unido ao corpo, está em estado latente em algum lugar do universo. Então, nós temos o reino mineral, que são os seres inorgânicos que têm essa questão da atração. O reino vegetal, que já é o reino orgânico, mas está naquela fase da sensação. O reino animal, que já está em evolução, mas ainda em estado de instinto, porque os animais eles não possuem livre-arbítrio, é isso que nos difere dos animais. Nós, homens, nós temos o que? O livre-arbítrio. Nós temos as escolhas. Então, nessa questão do reino nominal, nós temos o sentimento e a razão, esse pensamento contínuo que vai sendo desenvolvido a partir do momento em que nós vamos adquirindo conhecimento, para poder, daí, com o conhecimento, trabalhar o livre-arbítrio. Por quê? Porque se eu não tenho um pensamento contínuo, se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou saber escolher? Como é que eu vou saber utilizar o meu livre-arbítrio? E essa é a evolução do princípio inteligente, dessa questão da matéria inerte, da atração, dessas leis de coesão que se unem e equilibram os átomos, vem a sensação, o início desse fluido vital que vai evoluindo para o instinto nos animais, essa inteligência instintiva. Os animais não possuem livre-arbítrio, eles não têm escolhas, por mais que nós amemos os nossos bichinhos, eles não escolhem, eles obedecem instintivamente.
essa consciência da individualidade, o pensamento ele é fragmentado. Ele sabe que se ele fizer uma besteira, ele vai ganhar uma bronca, ele sabe que se ele obedecer, ele vai ganhar um biscoitinho. Então, ele vai tendo essa consciência das recompensas, que nós também trazemos na fase hominal, nesse desenvolvimento que tudo começou lá com o homem primitivo, que Deus, em sua misericórdia, habitou o nosso planeta com individualidades que vieram exiladas de outros planetas, já com uma capacidade intelectual superior, mas com uma potencialidade moral ainda muito pouca. Então, vieram habitar um planeta primitivo com outros espíritos que estavam sendo criados e habitando esse planeta, para que houvesse um equilíbrio, porque nós somos interdependentes. E já naquela época havia a interdependência. E a partir do momento em que esse pensamento contínuo começou a ser trabalhado através dessas individualidades que vieram habitar o planeta primitivo, foi se desenvolvendo essa consciência de Deus, essa consciência do livre-arbítrio, das escolhas, e o desenvolvimento intelectual foi se aprimorando a partir da evolução da humanidade. E até hoje nós percebemos a dificuldade, né, que nós, espíritos, temos em trabalhar essa questão da moral. Muitas vezes nós já sabemos o que devemos fazer, mas temos dificuldade porque o orgulho e o egoísmo ainda predominam muito em nós. Então, vejam só, sempre entre espírito e matéria, existe sempre a inteligência divina. Deus é o criador de tudo. Deus nos fornece tudo. Nós somos sempre usufrutuários. Então, muitos chamam o princípio inteligente, o princípio espiritual. Somos espíritos. E a matéria é o princípio material, é o fluido cósmico universal, só que em diferentes estados. Algumas vezes mais etéreos, outras vezes mais palpáveis, porque nós ainda estamos num mundo muito material. Ainda é essa nossa necessidade, como eu já ouvi de muitos amigos que falam que não conseguem crer em Deus porque não conseguem ter uma forma visível de Deus, né? Ainda estão naquela fase do Tomé, tem que ver para quê. Então, o fluido cósmico universal, ele é o gerador de tudo, de tudo. Novamente, gente, nós sempre vamos insistir nisso, porque enquanto a gente não entender que nós somos espíritos, isso não pode ter dúvida nenhuma. Nós não podemos nos enxergar como matéria. A matéria aqui, esse corpo, ele tem validade. Nós somos espíritos e temos o nosso tempo pré-determinado aqui. Nós não vamos viver para sempre aqui nesse planeta, nessa encarnação. Se nós conseguirmos o passaporte para reencarnar novamente aqui, se Deus quiser, conseguiremos, quando o planeta estará em outra fase de regeneração, ok, é por isso que nós estamos aqui trabalhando essa parte intelectual para vivenciar e trabalhar mais ainda as questões morais, desenvolver as nossas questões morais. Por isso que a proposta do Psiquiatria Iluminada é a gente desenvolver a nossa parte moral, é a gente ir desapegando dessa matéria que a gente acha que é essencial para a nossa vida. Ok, nós estamos num plano material, precisamos da matéria para a nossa sobrevivência, certo? Mas nós não somos matéria, nós somos espíritos. A matéria, ela serve para nós transitoriamente. O corpo é transitoriamente aqui. E nós falamos sobre as energias, sobre os fluidos. Novamente, vejam só o que está contido no nosso fluido cósmico universal, as forças da gravidade, da coesão.
da afinidade. Quantas vezes nós já falamos que nós nos atraímos por afinidade e sintonia? Essa afinidade de pensamento. Então, o nosso pensamento é energia, é fluido, é poderoso, é fluido, gente. Então, nós precisamos trabalhar esse nosso pensamento. A proposta do livro é trabalhar a nossa mente. A mente é de quem? É nossa, espiritual. O cérebro, ele é um veículo para que o nosso pensamento seja materializado. E também nós temos aqui as energias, pressão, calor, luz, eletricidade, ondas magnéticas, e tudo isso resulta em variados tipos de matéria do fluido cósmico universal. O nosso planeta é todo fluídico, em estados diferentes da matéria. É fluido. A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Está na questão 25, primeira parte do Livro dos Espíritos. Aqui estamos nós, espíritos. Nessa camada mais etérea do nosso perispírito, nesse corpo mental, é onde está a nossa casa mental. É onde estão todos os nossos registros pretéritos das nossas reencarnações passadas e os registros desta nossa encarnação também, neste corpo mental. E através do nosso pensamento e da nossa vontade, o que nós vimos hoje na nossa leitura inicial, nós vamos emitir para o nosso perispírito, que vai chegar até o nosso corpo físico. Vejam, aqui no duplo etérico é a camada mais densa do nosso perispírito. É nesse duplo etérico aonde está o nosso fluido vital, a nossa energia vital. E o nosso perispírito está ligado ao citoplasma. Ao citoplasma. Então, todo pensamento que nós emanamos, ele passa por todo o nosso perispírito e chega através do nosso, no nosso corpo físico, através das nossas células, porque está ligado no nosso citoplasma. Fernanda? Eu vou passar aquele slide que você botou. Não, só falar do citoplasma. Tem um livro do... Não me lembro agora o autor, que está ligado, na verdade, a uma estrutura chamada corpúsculo de Nícia. Uma estrutura do citoplasma, de cor púrpura, que é onde o perispírito se liga à parte matéria da célula. É nesse lugar específico do citoplasma. Do citoplasma. Eu vi no livro que eu estava lendo, eu achei sensacional isso. Sensacional, né? Sensacional! Aí você vê a criação divina. A gente acha que o nosso pensamento, a gente às vezes pensa tanta coisa negativa, tanta bobagem, e no final esse pensamento que às vezes aparentemente é bobo, ele se reflete, gente, ele passa lá por na todo célula. o nosso corpo espiritual e vai se refletir na nossa célula física. Olha que coisa! Como a gente precisa ser vigilante. Por isso que eles falam que, na verdade, o cérebro da célula não é o núcleo, é a membrana celular. É a membrana celular. Então, eu achei importante resgatar tudo isso para a gente entender a proposta aqui dos psiquiatras quando trouxeram esse livro para a gente começar a trabalhar a nossa mente, o nosso pensamento, porque isso se reflete na nossa célula física. E se a gente não trabalhar na reencarnação aqui, que a gente está aqui agora, porque já afetou o perispírito, a gente vai continuar com esse sofrimento, gente, no plano espiritual. Foi isso que nós vimos no mundo maior. O sofrimento continua. Então, esses livros são uma bênção para a gente já começar a trabalhar aqui. Não importa se a gente conseguir trabalhar 10%, 20%. O importante é a gente iniciar esse trabalho mental
Daí a Débora trouxe aqui esse outro slide que é muito interessante. É do livro Biologia da Crença, do Bruce Lincoln. Você quer comentar? Posso falar, quer? Pode falar. Então, ele fala que nosso corpo tem 50 trilhões de células, né? Cada célula é um ser inteligente, tem um nível de consciência primitivo, mas tem, tá? Que é capaz de aprender com a experiência que vivencia em seu ambiente e de criar uma espécie de memória que é passada para os seus descendentes. Então, toda a memória que nós vamos adquirindo com o ambiente é passado para a nossa célula, que é passado para os nossos antecedentes. Então, fica uma memória que vai passar, né? Não é só a genética, a sua vivência com o ambiente também é passado adiante. A membrana da célula é considerada o seu cérebro. A proteína, e aí a membrana da célula, essa região laranja que vocês estão vendo. As proteínas são essas estruturas azulzinhas. E tem as proteínas receptoras, que elas têm tipo um receptor na sua parte de cima, que é verdinho, que recebe as informações, é como se fosse uma antena, que recebe a informação eletromagnética que vem do ambiente. É informacional, e é ela que vai passar essa informação para dentro da célula, né? Então, a proteína receptora funciona como uma antena que capta os sinais do ambiente, assim como os campos de energia vibracional, como luz, som e frequência. A função da membrana é manter-se consciente do ambiente. Então, na verdade, a membrana da célula que é o cérebro da célula, isso foi descoberto, né? De que não é o núcleo, e sim a membrana. E essas proteínas receptoras é como se fosse uma antena parabólica que vai trazendo informação de fora para dentro da célula, né? E aí a célula vai reagir conforme essas informações. Por isso que vem a epigenética, que é justamente uma evolução em relação à genética, que foi colocada de que forma? Que, na verdade, os genes que cada um tem para determinadas doenças, eles são ativados de acordo com esse meio em que você vive. Eu posso ser uma pessoa, por exemplo, que tem meu código genético tendência para câncer de pulmão, né? E meu pai também. E meu pai não. E meu pai fuma, não vai ter câncer de pulmão. E eu fumo, vou ter câncer de pulmão, porque eu me expus a um ambiente favorável para aquela doença. E aí eu recebo essa informação e eu ativo o meu código genético para, né, para aquela determinada doença. Então, isso é epigenética, é você influenciado pelo meio. A responsabilidade das doenças que você vai ter é responsabilidade sua. 5%, um percentual é genética realmente que você recebe dos seus pais. Mas a parte que a forma que você convive com o seu ambiente emocional, físico, né, espiritual, as relações que você se coloca com esse ambiente que vai favorecer você ativar ou não ativar uma determinada chave genética que vai fazer você desenvolver uma doença. E não aquela história que eu ouço dos pacientes, né? Ah, minha mãe é diabética, meu pai é diabético, então eu vou ser diabético, então eu sou diabético porque eles são, então eu posso comer doce à vontade porque eu serei diabético. Não. Se você não se expor ao doce, apesar de geneticamente ter a tendência a ser diabético por causa dos pais, você de repente não vai desenvolver diabetes, porque você não se expôs àquele ambiente favorável. Então, isso é que fala que a gente tem que ficar bem forte no pensamento, que a sua célula tem um nível de consciência e a membrana dela é a antena do pensamento, como se fosse ela pensar, a anteninha dela são essas proteínas receptoras. Recebe porque é o que o eu, individualidade, emana para ela. É o Netflix da célula. Daí a importância do sistema de crenças, né? Do que você consome, não só de alimento material, sim, mas de informação, a música que você consome, os livros que você consome, o bate-papo que você tem diariamente. Então, são as nossas escolhas, e isso pode ser pernicioso ou pode ser muito bom, porque, de uma forma geral, a gente tende a olhar para as questões de uma forma negativa. Mas, quando eu mudo o meu sistema de crenças, né, eu falo, não, eu vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir porque eu sou capaz, eu vou batalhar. E aí eu vou mergulho naquilo e consigo. São os sistemas de crenças. Agora, se a gente fica com o pensamento derrotista, vitimista,
que a Débora acabou de falar, toda a minha família teve câncer, eu vou ter também? Não, se eu colocar aquele pensamento firme, de repente, até não tenho na genética o câncer, mas de repente desenvolve porque você fixou aquilo na sua cabeça. Ou você vai se autodestruir, desenvolver uma depressão com isso. São os sistemas de crença. É o pensamento, gente. E isso a gente precisa ficar muito vigilante. Essa semana eu tenho conversado com muita gente, porque eu tenho recebido só notícia negativa, só notícia negativa. Eu falo, gente, vamos orar. Vocês se esqueceram? Isso só de espírita. Vamos orar. Tenhamos fé. A gente está aqui transitoriamente. Vamos ter fé em Deus. Então, vejam só. Essa imagem é do livro Nosso Lar, quando André Luiz chama a Narcisa para ajudar a curar o marido da mulher dele, né? Que André Luiz primeiro ficou enciumado e depois pensou, não, peraí, o que eu estou fazendo? Eu não estou evoluindo, trabalhando os meus pensamentos. Então, ele orou e Narcisa veio ajudar a tratar daquele doente. E nós, quando estamos em desespero, será que a gente se lembra de orar, gente? Será que a gente lembra de mudar o nosso padrão vibratório? Porque vibração é o quê? Pensamento. Nosso pensamento é imantação mental, é energia, é fluido. Então, dependendo de qual sintonia eu esteja, pode melhorar ou piorar a minha atmosfera, a minha casa. Nesse meio onde se encontram igualmente diferentes graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra extraem os elementos necessários para a existência. Então, a gente se esquece do poder da prece, do poder, gente, do nosso pensamento. O nosso pensamento é muito poderoso, é fluido, nosso pensamento é divino. O nosso perispírito é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Vejam, quando nós vemos lá na questão do Livro dos Espíritos, eles falam que é o corpo semimaterial. Ele é semimaterial porque ele tem o fluido cósmico universal. Por quê? Porque nós somos espíritos. Então, nós precisamos dessa vestimenta semimaterial para fazermos as coisas. E ele é uma roupagem que nos acompanha por toda a nossa evolução. E à medida que nós nos desenvolvemos espiritualmente, o nosso perispírito também vai evoluindo conosco. Então, o nosso perispírito, ele nos acompanha no corpo físico e na erraticidade também, no plano espiritual. E quando nós reencarnamos aqui na Terra, por exemplo, o nosso perispírito, ele foi preparado com os fluidos necessários do nosso planeta para reencarnarmos aqui. Eu gosto muito de pesquisar no livro Consolador, porque ele traz muitas respostas para as nossas perguntas. Então, Emmanuel nos fala aqui na questão 19 do Consolador. Os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente. Ou seja, a gente tem um entendimento muito pequeno, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger. Mas as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial. Nós ainda estamos muito condicionados ao que nós podemos ver, tocar, sentir, na verdade. Nós ainda estamos condicionados a isso, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. Daí nós abrimos a nossa perspectiva da mudança vibracional dos nossos pensamentos. Mergulhadas nas vibrações pesadas, nos círculos da carne, as criaturas têm notícias muito perfeitas do universo. A gente agora
que existem as fotografias, as filmagens, a gente ainda consegue, né, acreditar. Mas tem gente que até hoje não acredita que o homem foi à Lua, né? Em razão da exiguidade dos seus pobres 5 sentidos. Nós temos muito mais do que 5 sentidos, mas para a gente conseguir ativar essas outras potencialidades, nós temos que abrir a nossa mente ao conhecimento, trabalhar a nossa fé e a nossa parte moral. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento, não só pela deficiência da percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina se delimitou às possibilidades humanas de análise, de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. Então, a nossa percepção ainda é muito pequena. E nós não podemos esquecer que o Espiritismo engloba religião, sim, filosofia, sim, e ciência. E Allan Kardec falou que a ciência evoluiria muito. Vejam, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, já falava de medicina quântica com outro nome. E hoje, os médicos estão estudando os livros de André Luiz. Psiquiatria Iluminada tem muitas informações das obras de André Luiz. Então, vejam, quase 80 anos depois, que a ciência está desvendando o que a espiritualidade já trazia há muito tempo. Então, ainda no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que, se imaginamos um limite para o espaço, por mais distante que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. A gente não consegue ter essa percepção. Assim, gradativamente até o infinito. E mesmo que esta alguma coisa fosse vazio absoluto, ainda seria o espaço. A criação divina que a gente não tem nem ideia. A gente não tem nem ideia. Percebemos a grandeza de Deus não somente no espaço ilimitado, mas também nos limites que a sua lei nos determina. Nós somos ainda espíritos imperfeitos e nossa vida carnal é limitada para a nossa própria segurança. Porque imagina se a gente soubesse de muita coisa. Se hoje a gente só sabe um pouquinho, a gente já se destrói. Aí ele dá um exemplo, o limite do corpo físico, das condições de saúde, das condições sociais, até o limite do nosso conhecimento. Porque o limite do nosso conhecimento está ligado também ao limite da nossa condição moral. Deus nos permite ultrapassar alguns desses limites, mas não todos. Não todos. Então, quando a gente vê que o mundo parece estar um caos, uma desordem, não é bem assim. Caso contrário, poderíamos fazer mau uso de nossas experiências, porque a gente ainda não está pronto para conhecer tudo. Então, a gente não pode ficar com medo também. Aí ele fala que na Gênesis, no capítulo 6, item 2, que o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Tudo é transitório. A eternidade não é suscetível de uma medida alguma do ponto de vista da duração. A gente não tem que se preocupar, gente, quanto tempo vai demorar a nossa evolução. O importante é a gente começar a se esforçar para evoluir, para compreender tudo isso. A gente não precisa se preocupar com o tempo que vai demorar. A gente já está aqui há bastante tempo, mas o importante é a gente se esforçar. Para ela não há começo nem fim, tudo é presente. A gente tem que se importar com o presente. O que eu posso fazer hoje para que eu tenha um amanhã melhor? Mas o que eu posso fazer hoje? O que eu estou fazendo hoje? Se séculos de séculos são menos do que um segundo em relação à eternidade, o que é a duração de uma vida humana? É muito pouco. Aí ele traz um exemplo muito bom, que foi esse o motivo desse livro, A Dor durante a Pandemia. A dor é um exemplo das coisas transitórias.
A gente não vai passar pela dor o tempo todo, a gente não sente dor o tempo todo, a gente não sofre o tempo todo. Mas toda dor ela tem um objetivo, ela tem um início, tem um fim. E a dor ela vem como um remédio para a gente despertar alguma coisa em nós. Então essa dor do coletivo, ela é íntima em cada um. Cada um vai senti-la de uma forma diferente. Daí a adoção de cada um de nós, essa postura da resignação. Que quando nós adotamos a resignação, que não é fácil, é difícil, né? Porque a gente ainda está muito ligado ao material. E a gente já sabe que o material é fluídico, na verdade. Então, daí a gente tem que trabalhar esse conhecimento para ir desapegando. A gente vai resistir a esse desequilíbrio que essa dor provoca e aprenderemos com a experiência vivida. Mas se a gente se entregar ao desespero, ao sofrimento, isso não vai ter fim. E aí a gente vai ter que reencarnar de novo, passar por um sofrimento de novo, e vai ser ruim. Por isso que a gente está tendo essa experiência coletiva para poder aprender o trabalho da resignação, porque a resignação é uma virtude, gente, e ela demora a ser conquistada, mas não é impossível. Aí, em A Gênese, Kardec pergunta, mas como é que surgiram na Terra os primeiros homens? O item 29 claramente é indicado. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, ou seja, quando a Terra estava numa condição boa para que os corpos pudessem, humanos, serem habitados, aí Deus permitiu. E de onde eles vieram? Quer tenham sido criados naquele tempo, ou seja, Deus criou alguns espíritos que o primeiro habitar deles foi aqui, quer tenham procedido de outros planetas do espaço, para que pudessem uns auxiliarem os outros. A criação da roda, a descoberta do fogo, da agricultura. Foram espíritos que trouxeram esse conhecimento dos outros planetas para ajudar aqueles espíritos primitivos que tiveram a sua primeira encarnação aqui no planeta Terra. Evoluíram como desdobramento do princípio inteligente. Então, a criação divina, ela é magnífica e a gente tem que se abrir para isso. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas da Terra? Do clima, da vida e dos costumes. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos revelou os exilados de Capela, as primeiras raças humanas, as adâmicas, que habitaram o planeta, cada qual com um objetivo. Dá-se aí o que se dá com os filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro, de modos diferentes, e nada se assemelharão. Então, Deus é tão misericordioso que deu oportunidades para seus filhos, que já traziam uma capacidade intelectual e puderam, através do livre-arbítrio, trabalhar a sua potencialidade moral. Alguns fizeram o dever de casa direitinho, outros falharam. Nós, por exemplo, que já acreditamos na reencarnação, certamente viemos exilados. Chico Xavier trouxe essa revelação. Foi perguntado a ele: Chico, como é que nós sabemos quem foram os exilados ou não? Aí ele falou: meu filho, nós que já trazemos essa consciência, essa convicção da reencarnação, nós viemos de outros planetas. Então, minhas queridas, eu sinto muito, nós somos exilados.
Somos exilados. Somos exilados. Então, se nós somos exilados, a gente precisa sacudir a poeira, dar a volta por cima e começar a trabalhar melhor essa nossa capacidade mental para a gente conseguir o passaporte para continuar reencarnando na Terra. Eu tenho certeza que a gente está batalhando para isso. E aí ele fala, Kardec é tão didático, né? O homem surgiu em muitos pontos do globo, sim, em várias épocas, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, despertando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, ou seja, nós já reencarnamos em várias partes do globo, sob várias raças e etnias diferentes. Todos nós. Então, o que falta para nós é aprender a nos amarmos, né? E eu pensei que fosse dar só até aqui, mas ainda vai dar mais um pouquinho para a gente passar para avançar um pouquinho da questão moral, que aí a gente já entra na questão moral do livro, né? Quando ele fala sobre essa questão da moral, né? Quando que o espírito ele vai adquirindo esse grau moral, essa potencialidade moral. Um dos catalisadores do progresso moral, meninas, é a dor. É a dor, tá? Então, Kardec, novamente, tão didático, faz a seguinte pergunta para os espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Aí ele fala que decorre deste, mas nem sempre se segue imediatamente. Ora, mas como assim? Aí a gente percebe que é aquela questão do pensamento contínuo, do desenvolvimento do raciocínio, do conhecimento, do discernimento. Então, a gente pensa sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? São as escolhas que nós fazemos na nossa vida, diariamente. Nós utilizamos o livre-arbítrio toda hora. Talvez a gente só não para pensar nisso. Mas o livre-arbítrio nada mais é do que uma escolha. São as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Mas como é que eu sei se o que eu estou escolhendo é bom ou ruim? Através do conhecimento, através da minha vontade de trabalhar a minha potencialidade intelectual. E daí, no momento em que eu me capacito intelectualmente, eu tenho a melhor capacidade De escolher. ter e de usar melhor essas escolhas. Discernimento, né? É o discernimento. É o discernimento. E aí vem a segunda questão aqui. Como pode o progresso intelectual engendrar no progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O que é o bem e o mal? O mal é tudo que vai contrário às leis de Deus. É simples. Gente, o mal é tudo que é contrário às leis de Deus. Mas eu só vou saber disso se eu me debruçar no livro. É o que nós estamos fazendo aqui, é o que nós fizemos quando adentramos a Casa Espírita para estudar a codificação, para entender tudo isso. Para quê? Para aprender a fazer melhor as nossas escolhas. E o que é o bem e o mal? O bem é quando eu escolho me esforçar em seguir as leis divinas. Ah, é fácil? Não, claro que não é fácil. Porque nós estamos aqui num plano material, no mundo de provas e expiações, vivendo momentos difíceis. E daí vem o grande pulo do gato. Nós temos a oportunidade de escolha.
E são essas escolhas que vão nos diferenciar, nos tornar criaturas melhores ou não. São essas escolhas que nós fazemos que vai tornar o nosso perispírito com menos pontinhos negros de culpa, de medo, de raiva, de ódio, e isso vai afetar ou não meu corpo físico de acordo com o pensamento que eu emano. Vejam como tudo isso está interligado. A forma que eu uso a minha capacidade mental para o bem ou para o mal. O homem, desde então, pode escolher. Esse é o desenvolvimento, gente, do livre-arbítrio, que acompanha o da inteligência. E aumenta a nossa responsabilidade. Por isso que nós, espíritas, temos uma grande responsabilidade, porque nós não podemos dizer, quando chegarmos lá no plano espiritual, mas eu não sabia. Sabia sim, meu filho. Você só não teve vontade de aplicar esse conhecimento no bem. Você não quis escolher o caminho do bem. Você não quis sair da sua caixinha. Talvez você preferiu ficar omisso. Você não quis sair da sua zona de conforto. Você teve medo. E isso tudo faz parte da nossa evolução. Ou a gente vai por bem ou vai por mal. Ou a gente vai por bem ou vai por mal. Por isso que tem tanta gente sofrendo. Tem tanta gente pancando. Porque não sabe trabalhar com a dor. Porque não entendeu que a dor é necessário. Vejam, Deus nos criou simples e ignorantes. Aí é o nosso perispírito. Simples e ignorante. Com pouco conhecimento, ou conhecimento primitivo da sobrevivência. E à medida que você vai reencarnando, vai desenvolvendo a sua capacidade intelectual, sendo auxiliado por aquele irmão que está lá reencarnado com você, porque nós somos seres interdependentes. Nós gostemos ou não, nós nos necessitamos. Nós nos necessitamos. Uns auxiliando o outro. O ser primitivo que veio lá do outro planeta, batendo uma pedra na outra porque estava sentindo frio e fome, ele se lembrou lá da vida do outro planeta e descobriu o fogo, desenvolveu a roda, se lembrou do sistema de agricultura, de levar a água para irrigar e fazer a agricultura, de ir migrando de um lugar para o outro para adquirir a subsistência. É a evolução do planeta, gente. É a misericórdia divina. E hoje, com tanta tecnologia que nós estamos... Veja, nós estamos nos comunicando pela tecnologia. Eu estou sentindo a vibração de vocês. A gente ainda tem dificuldade de desenvolver a nossa capacidade moral, porque a gente é endurecido. A gente está preso no material e é tudo fluido, é transitório, não nos pertence. E daí, à medida que a gente vai compreendendo isso, nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades, porque nós estamos todos fadados a sermos angélicos. Jesus passou por isso também. Por isso que ele nos ama, por isso que ele nos entende. Porque Deus é tão misericordioso, porque ele não tem um filho privilegiado. Todos nós somos seus filhos e ele nos ama igualmente. Mas nós também precisamos sair da nossa zona de conforto, fugirmos das crenças negativas e mergulharmos no conhecimento, mas principalmente viver tudo isso que nós estamos estudando. Essa imagem é uma imagem... Hoje nós vamos parar por aqui, porque são 8h45, eu vou dar uma abertura para a gente conversar. Daqui a 2 semanas nós continuamos, porque nós vamos falar de Seja de Mundo, porque são muitas coisas interessantes
e é muito assunto. Então, eu só queria trazer essa imagem, que eu trabalho com essa imagem há muito tempo, ela me acompanha há muitos anos, que é de um livro de Martins Peralva, chamado Estudando a Mediunidade, que fala sobre a evolução e o estágio evolutivo das individualidades, e fala sobre o que nós falamos, mostra sobre o que nós falamos hoje, que nós já passamos por esse estado do instinto, né? Dos minerais e das plantas, que é essa excitação, essa percepção, subimos um degrauzinho dos animais e dos homens primitivos, saímos dessa fase da animalidade de pensamento e começamos a trabalhar a nossa inteligência. Estamos nesse degrau da razão, do raciocínio, da responsabilidade dos seres humanos comuns. E cada um de nós em patamares diferentes, porque nesse aquário que é o nosso planeta, nós temos individualidades de vários patamares evolutivos diferentes e estamos trabalhando para subir esse degrau da razão para a humanidade, para esse degrau do discernimento, da sublimação. Eu acredito, eu sou uma pessoa muito otimista, que a gente está no meio aqui do degrau da razão para a humanidade. E isso depende de cada um de nós, do esforço íntimo de cada um de nós para se tornar uma individualidade melhor. Então, quando vierem com essa falácia, você não consegue, você não pode, você é inferior, nada disso. Eu consigo, eu posso, eu sou divino. Nós somos divinos. Nós temos no nosso DNA espiritual, perispiritual, e no nosso DNA físico o fluido cósmico universal que é de Deus. Então, Jesus falou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele falou isso para os seus apóstolos quando ele mandou os apóstolos irem lá curar os obsediados, e eles falaram: mestre, eu não consigo, porque eles ainda não tinham a fé suficiente. Então, o apelo hoje, gente, é que a gente mande embora da nossa mente essas crenças de que nós não podemos. Então, vamos eliminar o medo, a culpa, Crença limitante. a crença limitante, que nós podemos. E agora eu já falei muito mais, eu gostaria de saber o que vocês gostariam de falar ou Eu acrescentar. queria falar o seguinte, aquela primeira imagem que começou da explosão do Big Bang é o que a gente faz quando a gente evolui para a angelitude. É uma explosão interna e aí você vira luz. Nós somos uma evolução para o Big Bang. Para ter uma explosão, quando a gente evolui moralmente na inteligência, na sabedoria, aí vamos ter um Big Bang interno. Aí vira tudo luz. Fez-se a luz. Aí viramos seres de luz, pura luz. Né? Acho essa analogia interessante. A gente focar no Big Bang. Focar na light. Virar luz. Focar na luz, mas para focar na luz, a Tem gente que se preparar. tem que se preparar e parar com essas crenças limitantes, porque todos nós somos capazes, porque é a parábola dos talentos. Cada um de nós vem com um talento diferente, é como seres primitivos. Deus, na sua misericórdia divina, pegou aqueles irmãos que falharam nas suas encarnações em outros planetas e foi povoando a Terra. Eles tinham capacidade intelectual superior àqueles cujas primeiras encarnações estavam sendo aqui, e através dessa cooperação intelectual, um foi ajudando o outro. E assim somos nós. Cada um de nós tem o seu talento e juntos nós podemos muito, mas é importante nós mandarmos embora essas crenças limitantes. Isso eu repito para mim todos os dias, quando eu acordo com pensamentos negativos. E eu repito para mim,
eu não me permito essa autossabotagem. Eu não me permito essa autossabotagem. É um mantra, porque é uma autossabotagem. Então, nós não podemos nos permitir isso. Às vezes, Fernanda, é até influência externa, né? Então você tem que pensar assim, isso não é meu. Esse É. pensamento não é meu, né? Eu sou mais do que esse pensamento. E aí muda o padrão vibratório, né? Quem esteja tentando te influenciar para pensamentos ruins, se afaste, né? Mas aí, Débora, volta à leitura inicial, é a questão da vontade. Ah, sim, tem que ter força de vontade. Força de vontade. É a Para qualquer vontade. coisa na vida, você tem que ter vontade de querer fazer e mudar, né? Mudar é a coisa mais difícil que tem. Mudar hábito, hábito, seja de leitura, hábito de vida, hábito de pensamento, é difícil você mudar um padrão que você já leva muito tempo. Mudar padrões. Mas é difícil, mas quando você quer, tem vontade, você consegue. Exatamente. Então, crianças, Adilson, Maria Silvia, Cli, Francisca, Ioli, Ana, alguém gostaria de falar alguma coisa dessa primeira parte desse capítulo 2? Complementou muito com o Livro dos Espíritos as coisas que eu já tinha pontuado do que eu li. Então, realmente é importante a gente ter luz do caminho, porque esclarece e torna mais fácil. Ioli, você está sem som. Eu falei que eu cheguei mais tarde. Eu já cheguei, já peguei, todo enrolado. Eu venho virada de um plantão de 24 horas. Então, para mim, é muito complicado eu conseguir ficar acordada prestando atenção. Ah, não Então, tem eu perdi problema. muita coisa. Eu dava aqui cada cochilada que eu venho virada. Não tem problema, não. Depois você assiste a gravação. Claro, assim. E é isso que eu pensei. Eu falei, não, depois eu vejo a gravação. Eu estou virada desde ontem, que é 5:30 da manhã. Estou virada até agora. É difícil eu prestar atenção, eu não consigo prestar muita atenção. Não é crença limitante, não é porque eu não consigo mesmo. Eu estou Não, mais de Ioli. 24 horas no ar. É bom que você está Estou 30 e recebendo poucas as horas. energias positivas aqui no ambiente. Francisco, Mas eu vou procurar assistir. Eu fico muito cansada. agora você E faz. assim, é uma coisa muito nova para mim, né? Por mais que eu esteja, né, tentando estudar, né, tentando estar na doutrina, é um tipo de estudo que, para mim, como é que eu vou dizer? É difícil. É difícil eu concentrar, eu prestar atenção. É uma linguagem dentro das divisões, né? Dentro da doutrina espírita, essa é muito complicada para mim. Porque é distante, né? É uma linguagem mais distante. Eu sempre li muito romance, então, um romance espírita, os livros do André Luiz, né? Que, embora tenha muita ciência no meio, né? Ou praticamente só ciência, mas é uma linguagem diferente, né? Para mim, é uma linguagem diferente. Não é à toa que eu escolhi os capítulos aqui da frente, que eu acho que tem um pouco mais a ver comigo, no meu entendimento, né? Que é o 10 e o 11. Esses realmente são bem. Esse 1 e esse 2 é uma linguagem assim, que, para mim, é hermética quase. E ouvir é muito importante para mim, mas eu falar sobre. Não, não, e olha, não se preocupe com isso. Francisca, Ana, o que vocês acharam? Querem comentar? Bem, você falou da vontade, que a vontade é a mola propulsora de tudo isso aí para você mudar. Mas essa vontade, se você
ela só tem força se a gente conseguir romper com as crenças limitantes. Essas crenças limitantes a gente não consegue superá-las assim de um dia para o outro, é um processo, e cada um tem o seu processo. E eu vejo, por exemplo, eu estou fazendo um outro curso, eu até disse para a professora que eu estou me sentindo assim, sendo mergulhada assim nas profundezas das minhas entranhas, assim mesmo, para entender quem eu sou como ser humano, o que eu estou fazendo aqui, e qual é o meu propósito. Isso tem me feito refletir muito, trazer muita coisa, mas para eu dar o próximo passo, para ir rompendo com essas limitações, não é fácil, porque está muito enraizada. Não é difícil, É um mas dia que de cada pede vez, tempo. Francisca. Exato. É um dia de cada Exatamente. vez, e isso é É, com por, todo mundo. é porque Uhum. vem de várias encarnações. São É. crenças Sim. limitantes de centenas de encarnações. É difícil, é hábito. Está Eu enraizado na gente. acredito que vem não só quando você se torna um ser consciente, mas eu acho que acredito que até um pouco antes de você se tornar um ser mais consciente. Você já passou por uma série de processos que provavelmente pode ter sido doloroso assim, ao longo dessa caminhada, até você já ter uma consciência maior sobre quem você é. Mas, Francisco, Então, olha até só, você descobrir. a gente não tem que se preocupar Uhum. com o que ainda não conseguiu fazer, mas sim com o que já está conseguindo fazer. Eu me lembro de você, hoje eu me lembrei de você, que você me falou que você tinha medo de ler os livros de Manuel Filomeno de Miranda, lembra? O que falava de obsessão. E aí você falou que quando entrou no Clube do Livro, você começou a ler e aquilo você perdeu vários medos. Não é Sim, verdade isso? sim. Então, Foram é várias superações. exatamente, e é sobre isso. A gente não. Eu também tenho medo, tenho receio, como todo mundo. Gente, a gente está encarnado. Todos nós temos receios e temos, sim, as nossas crenças limitantes. Todos nós temos, porque são de vidas passadas, está lá no nosso porãozinho da casa mental. E a gente reencarna para ir trabalhando isso aos poucos. E a questão é, você não se preocupar com isso. O que eu já estou fazendo? Eu já estou aqui tentando entender isso, trabalhar, e aí sim, depois que eu entender, eu vou começar a vivenciar. E demora, não tem problema. O importante é dar o primeiro passo e não se desesperar com isso. É um dia de cada vez. E ter fé. A fé é fundamental para que a gente leve a vida de uma forma mais leve. Porque quando você não tem fé em nada, aí você está num buraco negro. Você é como se você pulasse num poço que não tivesse fundo. Você está perdido. E foi por isso que muita gente pancou na pandemia. E até as pessoas que têm fé, que trabalham, pancaram também. E não tem vergonha, não tem problema nenhum nisso, porque nós estamos encarnados. Faz parte, a dor faz parte para despertar alguma coisa que talvez nós não entendamos inicialmente, mas em algum momento a gente vai entender. Ana, você está muito quietinha. Você, o Adilson e a Cli, depois vão falar. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade com esse capítulo, porque dos livros da codificação, vocês estão me ouvindo? Estamos. Dos livros da codificação, aquele que eu tive mais dificuldade foi a Gênese. E esse livro fala muito da Gênese. Mas tem uma coisa que eu achei lindo nesse capítulo, é como é bonita a nossa máquina, né? Assim, quanto amor para a gente ser o que a gente é, né? A gente não tem muita consciência disso no dia a dia, né? Porque assim, todo aquele macro fantástico que vai muito além do nosso entendimento, parece que está dentro da gente. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, que a gente já vai descobrir que está lá, né? No micro, né? Na coisa que ainda está sendo descoberta, que está ali, na inteligência de como a gente funciona, né? E o livro ele traz isso no capítulo 2 para mostrar toda essa máquina nossa, mas ele sempre linka com a questão do pensamento, do comportamento, do quanto isso interfere na máquina, né? Que a gente às vezes não tem essa noção, né? De quanto a gente tem pequenas ações. Ele fala da alimentação, né? Ele fala das coisas que a gente
dos contatos, né? Eu já estou no capítulo 4. E, Fernanda, assim, você acertou quando você falou, Ana, vamos dividir o 4, porque eu adorei o capítulo 4. Eu estou cheia de dúvidas, assim, eu terminei hoje o capítulo 4. E é interessante quando a Débora falou agora do capítulo 2, que ela falou da questão do pensamento externo, que também influencia, né? Que não é só o nosso pensamento, é o quanto a gente está influenciado pelo pensamento externo, até porque a gente está nesse fluido cósmico que você chamou aí do grande aquário, né? Então, o 4 ele fala muito disso, da nossa a atmosfera mental que a gente mesmo cria, A psicosfera, né? no 2, o quanto isso está interferindo na gente, o quanto isso está ligado a uma coisa muito maior, que é o macro, que é o universo, o quanto a gente é pequenininho, mas a gente tem interferência, e o 4 vai falar lá, vai dar um fecho nisso, né? Das outras interferências do coleguinha, da família, do trabalho, das outras coisas que também interagem. Então, é bem bacana. Foi muito bom. Ô, Ana, para ver como interfere, uma imagem que a gente pode lembrar é o seguinte: se todos nós somos energia e somos onda de vibração, quando a gente joga uma pedra no rio, faz aquela onda que vai fazendo assim, né? Então todo o rio vai sendo influenciado. É a mesma coisa, quando joga alguma coisa ruim no meio, na psicosfera universal, no universo, aquilo gera uma onda que vai atingir a todo mundo. É a mesma coisa, por isso nós estamos interligados. É um aquário grande, todo mundo está lá dentro, joga uma pedra, aquela onda se Isso. espalha. Então, o que a gente faz influencia todo o meio que a gente vê. Como se a gente imaginasse assim, a Terra fosse um corpo humano, e cada um de nós fosse uma célula. Isso. A gente está dentro do aquário e, ao mesmo tempo, dentro da gente tem um outro aquáriozinho de células Sim, de bio, né? Que também está de ali. bio, Legal. interessante. Agora, bom, nós falamos muito sobre vontade, que é desse capítulo 2, mas se nós nos ativermos ao próprio conteúdo aqui da história, da lição número 2, você vai verificar o seguinte, vou me permitir ler para não fugir ao texto que todo mundo pode ler. Para considerar-lhe a importância da vontade, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. E aí ele cita aqui no texto: a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Os três conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Você vê, não precisa acrescentar mais nada, porque está muito claro aqui o que é que significa vontade. Se nós temos, ou se nós tivermos, o domínio da vontade, já imaginou onde a gente pode chegar? Se não tiver vontade, hoje ainda conversando com um médico muito amigo, nós estamos falando praticamente isso. Se nós tivermos a vontade de que as coisas venham a acontecer, certamente elas acontecerão. Se nós ficarmos só no receio, será que eu vou conseguir? Ou seja, o não você já tem. Então, por que é que você não tenta? E a própria Escritura nos diz: quando você começa a pensar no possível, o impossível vai ser logo, logo atingido, mesmo que você não consiga o resultado final. Mas fica pelo menos para você, para o teu ego, foi a vontade de ter lutado. Você não foi derrotado pura e simplesmente por quê? Porque faltou a vontade. Esse texto é sensacional. Ele deve ser relido por todos nós a qualquer momento, não só nesse momento. Gostei muito.
do livro Pensamento, Pensamento e Vida, né? Então é isso, o negócio é não desistir, levantar, sacudir a poeira. Esse livrinho é maravilhoso. Então, meninas, vamos pedir para a Cli fazer a nossa prece. Como sempre, é muito bom revê-las. Estaremos juntas pessoalmente, dia 5, né? Acho que não lembro da data direito, mas daqui a 2 semanas nós vamos encerrar a segunda parte desse capítulo, né? Porque é bastante coisa e eu achei muito interessante trazer essa questão do fluido cósmico universal para a gente entender como tudo isso interfere na nossa vida, que o fluido nada mais é do que a Débora falou, vibração, e a vibração é tudo na nossa vida, né? Então, por favor, Cli, a prece. E assim, Pai amado, agradecidos por mais essa oportunidade de estudo, com todos os esclarecimentos que nos foram repassados e relembrados, nós pedimos permissão para encerrar esse estudo da noite de hoje e que possamos tirar desses ensinamentos uma volta, como diz Joana de Ângeles, que a nossa usina de força, que é o nosso corpo físico, que nós possamos utilizá-la de maneira apropriada para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. E agradecidos por tudo, nós só podemos dizer ao Senhor gratidão e até a nossa próxima reunião. Que assim possa ser, graças a Deus.